Olá, hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. Seja muito bem-vindo ao início de uma era. Esse é um podcast do canal Candy Sugar. Pode me chamar de Candy ou Steph Gamer, como tá no banner do canal. Eu tô iniciando essa jornada aqui em podcasts totalmente inspirado no Unamik. E cara, eu acho muito lindo tudo isso. A habilidade, o de conversar com si mesmo, de ter senso da solitude muitas vezes, mas mesmo assim não parar o hábito de conversar. Entender a si mesmo, entender o mundo, entender as coisas. Falar sozinho não é um louco. Falar sozinho é sinal que tá dando certo. É sinal que você tá entendendo o seu papel aqui nesse mundo. É um sinal de que você, mais do que qualquer outra pessoa, se conhece. Isso é muito lindo pra mim. Ona, muito obrigado. Você foi o combustível necessário pra mim começar isso. A começar a criar uma história no meio da rede mundial de computadores, ou internet. E é aqui que eu quero começar. É aqui que eu quero iniciar a minha vontade de gravar conteúdo. Não quero ganhar com isso. Eu só quero criar uma comunidade que outras pessoas possam me ouvir, não se sentirem sozinhas no meio dessa solidão que a gente chama de mundo. A gente precisa vagar o mundo inteiro para saber que ele é muito grande. A gente não precisa parar de viver para entender o que é viver. A gente não precisa sofrer para saber o gosto da vitória. É isso que eu quero ensinar aqui para vocês. É isso que eu quero entender. É isso que eu busco na minha vida. E é o que eu tô fazendo aqui. É para mostrar para outras pessoas que você é grande aqui, nesse pedacinho de terra. Existem tantas coisas que a gente vai ainda falar aqui nos nossos episódios e que eu quero que vocês, nos próprios comentários, falam ou abordem junto comigo. Mas aqui vai ter um pouquinho do pedaço da minha vida. Eu quero que vocês aprendam com os acertos, uns com os erros, porque eu vou falar tudo com vocês. Eu quero criar uma comunidade. Algo lindo, algo maior. Algo que seja inapalpável. Que não seja palpável. E sim, conseguir fazer você crescer na sua vida. Iluminar a sua mente. Que você enxergue o seu potencial. Não é só porque você talvez não esteja no seu melhor momento que você não pode chegar na sua melhor fase. Não quero dar papo de coach aqui não, mas eu já passei por muita merda que eu não falo pras pessoas. E a gente vai citar um pouquinho aqui. Eu quero ser um motivo de um amigo. Pode ser um amigo virtual, não tem problema. Aliás, não precisa escutar o que eu falo e que seja uma verdade absoluta. Não é isso. Só quero conversar e a gente só falar sobre assuntos aleatórios. Tudo bem? Então, de novo, minhas boas-vindas, seres e seras, ao podcast do Candy Sugar. E, novamente, muito obrigado ao Unamik e a minha família no geral. Atualmente eu tenho 18 anos. E a minha cabeça foi mudando muito conforme eu fui vivendo. Eu trabalho de jovem aprendiz e eu comecei esse trabalho ano passado. E, cara, vou dizer pra vocês, tem muita coisa pra contar. Muita coisa, muita história, sabe? Mas eu sinto que o que eu quero abordar com vocês hoje é mais essa interação, que é o que eu tô sentindo agora. De que nós, nós seres humanos, a gente na maioria das vezes não sabe quão grandioso nós somos, sabe? Eu recentemente voltei a fazer academia e eu realmente entendi que se eu não possuir uma estabilidade, tanto física quanto mental, eu não vou conseguir chegar. Pô, sendo sincero, quando eu vou pra academia eu fico muito feliz, cara. Eu treino com um amigo meu, o Gabriel. Ele me incentivou a voltar, mandei mensagem, falei, mano, Gabriel, bora treinar, cara. Pô, eu tô afim total
de, de voltar a treinar. Quero alcançar o shape inexplicável do Toguro, não quero ter só o sabor shape. Eu quero ter um shape, sabe? Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, Games, bora começar a academia, pô, caralho. Ele é um moleque que já faz academia há um tempo. Vou falar aqui abertamente, né? Depois eu vou até falar aquele que eu citei no podcast. Ele é um moleque que superou muitas coisas, superou o bullying. E a maneira que ele faz isso pro mundo é muito bonita. Vai lá, pega piso pesado, mano, fala, pô, eu não vou desistir, sabe? Ele não deixa que a pressão dos outros, essa hierarquia social que as pessoas criam muitas vezes na escola, de tentar menosprezar o outro para ela mesma crescer dentro ali daquele ciclo que ela vive. Ele superou, está superando isso de uma forma muito, muito bonita. A gente vai falar sobre bullying aqui em outros casos, mas enfim, esse é o Gabriel, pessoal. Talvez ele faça alguma participação aqui nesse podcast. E, cara, eu falei pra ele, mano, vamos marcar um dia, bora treinar, bora ir, mano, bora ficar no shape. Ele falou, cara, bora. E, rapaziada, primeiro dia, mano, eu fiquei muito mal, filho. Cara, é muito difícil você começar a treinar, cara. Eu já treinei um tempo, mas se eu treinava sozinho, eu não gostava não, sabe? É bem solitário. E eu não sou alguém meio tímido. Então, sendo sincero, eu não conseguia, ficar conversando ali, sabe? Então foi muito legal ir com um amigo e treinar ali. Você sente até mais confiante quando você tem um parceiro seu. E os dois eles fazem aquela troca mútua de bora, você consegue, e é muito bacana. Essa energia é muito boa, sabe? Mas se você aí não tem alguém pra ir com você na academia, cara, só vai, sabe? Que você vai encontrar alguém que vai querer te ajudar ou vai te auxiliar. Ainda existem pessoas boas no mundo, sabe? Mas não deixe de fazer algo porque o outro acha aquilo, entende? Se o seu coração mandar. Tem coisas que são necessárias, por exemplo, fazer exercício físico. Então, se o outro falar, não faz esse exercício porque esse exercício dá dor, não sei. Cara, não, você quer fazer aquilo que você faz, cara, mas faça do jeito correto, pelo amor de Deus. Enfim. E, cara, o primeiro dia, galera, eu fiquei muito mal, filho. Cheguei em casa quebrado, mano. Tomei uns 3 litros de água, né, porque, mano, a gente soa. E, mano, cheguei quebrado, mano. Quebrado, eu falei, mano, vou chegar em casa, vou, sei lá, jogar um pouquinho. Joguei nada, filho. Descansei e, dormi o dia inteiro. E no dia seguinte fui trabalhar quebrado, cara. Mas foi aquela dor boa, sabe? Aquela dor que você sente, assim. Aí você fala, cara, eu consegui, filho. Tá ligado? Não sei se tem alguém que faz esteira, enfim. Mas, é tipo você bater uma meta, tipo assim, eu vou andar 5 minutos de esteira. Aí eu vou fazer 5 minutos de esteira. Eu vou andar 4 minutos e fazer 1 minuto de corrida. Rapaziada, não façam isso, tá? Mano, é muito sofredor, cara. Eu fiz 4 minutos andando e 1 minuto foi muito sofrimento, cara. Eu fiz assim, morrendo. Mas foi muito gostoso, assim, a sensação de cumprir algo. A sensação de que você próprio superou os seus limites. E aí você percebe, cara, dá pra ir um pouquinho mais. E você vai evoluindo assim conforme as coisas vão andando. É muito bom isso, uma sensação maravilhosa. É tipo você não saber matemática, começa a estudar matemática e vê que as coisas são muito simples, mas você não percebia. E é muito maneiro isso. Você fazer as coisas quando se tem vontade é muito prazeroso. Porém, em muitos momentos você tem que enfrentar a si mesmo. Você tem que só ir de cabeça. Só vai. Mesmo que a sua cabeça tá falando, não sei o que, ou se você tá sentindo um sentimento estranho, se você sabe que é algo que é bom pra você, faça. Por exemplo, tinha uma guria que eu não sei como eu sabia, mas eu sabia, tinha uma noção que ela gostava muito de livros. Principalmente de uma autora chamada Montgomery, acho que é assim o nome. E cara, pra alguém que lia mangás, filho, ler um livro que não tem imagem é meio estranho, tá? É meio, parece um dicionário na minha cabeça. É muito estranho. Mas eu falava, mano, eu preciso sair do mangá, eu preciso ler livros sem
entende, né? Livros que, pô, tem ali algo mais complexo, sabe? É tanto textual, umas palavras um pouco mais, sabe? Mais requentadas. Eu precisava saber isso. Então, cara, eu sabia disso e era uma guria que eu até que era bonita, era uma guria bonita. E eu, pô, o moleque ali, pô, sabe? Falei, pô, eu preciso criar amizades. Então eu quero começar a conversar com pessoas e ter assuntos pra conversar com elas. E pô, eu queria, sabe, ter assunto. E pra mim ter um repertório, eu comprei o livro e falei, mano, vou começar a ler. E filho, eu comecei a ler o livro. Mano, minha cabeça virou uma partida de xadrez. Cara, eu li uma página e falei, não consigo. E diariamente eu tô tentando me enfrentar ali minha cabeça e falar, mano, você consegue. Só, pô, tenta mais um pouquinho. Aí eu tô fazendo isso. Eu tô lendo um pouquinhos, mas tô enfrentando esse medo, pô, eu não sei a palavra. Bora pesquisar pra entender o significado. E é esse o tipo de... esse enfrentar desafios que eu tô falando. Você enfrentar intelectualmente. Você entender que você é mais. Você consegue chegar lá. Mas é que o primeiro passo é muito difícil, sabe? Mas eu tô tentando. O nome do livro é... pô, talvez vocês conheçam aí. Mas é o... acho que é Engine Green Labels. Não sei o nome. Mas é um bom livro. Eu peguei um da editora da Vivanda Cultural. Foi bem baratinho. Inclusive eu achei ele num sebo por R$5. E eu tinha pagado ele, sei lá, no combo. Acho que ele saía por 10, assim. Mas tudo bem. Foi maneiro. Tá sendo uma boa experiência ler esse livro. E é legal. Eu tô lendo ele assim, tô curtindo bastante. Tô bem contente de aprender coisas novas e me sentir mais interessante pro mundo. Como eu falei antes, eu trabalho como jovem aprendiz. E eu fiz a minha inscrição de jovem aprendiz no CIE. E no CIE eu tenho que ir um dia da semana, no caso a minha quinta-feira. E na quinta-feira a gente tem algumas algumas aulas que são com outras pessoas. São outras pessoas que fazem o programa de jovem aprendiz pelo CIE. E lá a gente sempre tem algumas dinâmicas em grupo, que é retratado sempre uma nova semana, um tema novo. E sempre as dinâmicas são pela fala, né? Essas dinâmicas são em grupo, quando a gente pega um tema e fala sobre esse tema, ou faz alguma brincadeira, etc. É como se fosse a apresentação de um trabalho na escola, sabe? E cara, isso me ajudou muito a conseguir melhorar minha conversação e o meu raciocínio de como eu consigo fazer o storytelling de uma conversa, ou enfim, perder a timidez de falar na frente das pessoas. Porque, por exemplo, na escola, a gente não tem trabalho toda semana, sabe? Na escola a gente tem um trabalho, a gente tem um trabalho de história, que é sobre a República, o período Vargas. E, depois ali, sei lá, é um por bimestre. Só que lá não. Lá é um por semana. Toda semana eu tenho que falar um assunto novo. Por exemplo, na última semana de janeiro, eu falei sobre o Robert Downey Jr. e como a família dele era uma merda, tá ligado? E, tipo, que o pai dele deu maconha pra ele aos 9 anos de idade. Que como os pais dele eram... o pai dele era cineasta, a mãe dele era atriz. Onde o Robert Downey Jr. começou a carreira dele como ator dentro dos filmes do pai. E a mãe também. A maior presença dela no cinema era nos filmes do pai do Robert. Enfim, muitas coisas, uma história bem conturbada. E cara, eu percebi que eu realmente estou evoluindo em conversação assim. Meu raciocínio tá muito mais rápido pra conversa, aquelas piadinhas rápidas assim. Ou até mesmo falar melhor das coisas. Muito importante. E pra continuar isso, eu tô começando o podcast. Pra melhorar meu storytelling, melhorar o modo como eu converso com as pessoas
E quando alguém, por exemplo, falar pra mim sobre algum assunto que é importante pra ela, eu realmente consegui captar aquilo que ela tá me mandando, com recheio de sentimentos, e voltar pra ela algo também que tem sentimento, tem reconhecimento do que ela passou. E isso é uma das coisas que eu tô tentando fazer aqui, entende? Por isso que eu falei, eu não sei se eu falei anteriormente, mas isso aqui é recíproco. Do mesmo jeito que vocês estão me ouvindo agora, eu quero ouvir vocês. E como a gente ainda não tem convidados e não tem telespectadores pra conseguir participar do podcast, por hora eu vou ler os comentários de vocês. E pô, cara, eu vou simplesmente responder vocês com todo o meu coração. Obviamente eu só sou um moleque de 18 anos aprendendo a viver a vida. Mas vai que talvez o que pra mim é banal pra você seja importante. Inclusive, falando meio aleatório, eu fui num sebo esses tempos, cara. A gente até falou um pouco sobre livro. Cara, eu fui num sebo e eu fui entender que é muito foda ir num sebo. Cara, se você sabe que tem um sebo perto da sua casa, ou se você minimamente, sei lá, gosta de algum livro, ou você lê um mangá, alguma vida, sei lá, foda-se, se você lê alguma coisa, velho. Se você lê mensagem no WhatsApp, você pode ir num sebo, você lê, sabe? Ou se você não sabe ler, você tem que aprender a ler, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos ser inclusive aqui, a gente fala com todo mundo aqui. Cara, sebos são muito maneiros. Você tem livros de vários temas. Normalmente eles são separados ou por gêneros, ou por letras, ou gêneros e letras. No caso, no sebo que eu fui, você também tinha alguns itens antigos, sabe? Talheres antigos, CDs de vinil. Cara, muita coisa. E você vê, pelo menos pra mim, eu que não sou da leitura, pô, eu não gosto de ler, eu gosto de mangá. Mas ver aquilo, meus olhos brilharam, sabe? Eu falei, cara, como é? E meus olhos falaram, cara, como tem tanto livro? De onde ele conseguiu esses livros, enfim. E as minhas avós são muito fãs de livros espíritas. E eu tava lá vendo alguns livros, principalmente das Zíbias Gasparetto e do Chico Xavier. E cara, quando você abre um livro assim, é uma sensação tão gostosa, porque lá normalmente tem algumas frases de antigos donos dos livros, sabe? Por exemplo, eu peguei um CD de vinil, não é CD, não sei o nome, caralho. Aquele bagulho de vinil que você põe em vitrolas, enfim. E lá na capa, acho que era não lembro, era algum cantor muito velho. E tinha lá ele se declarando pra namoradinha dele, ou pra pessoa que ele gostava, falando que quando essa mulher estiver ouvindo as músicas, ela se lembrar dele toda vez. Eu achei aquilo tão fofo, velho, mas muito fofo. Eu achei muito, muito foda. Eu deveria ter tirado uma foto. Mas assim, sabe, a demonstração de amor através do CD. E cara, aquele CD tá naquele lugar. Sabe, da onde veio aquele CD? Quem foram as pessoas que eram donas desse CD? Pra quem foi presenteado? Muito foda, achei muito foda, assim. Muito maneiro. Cada livro no sebo, cada coisa no sebo, não sei o tipo de sebo que você vai, tem uma história. Alguém alguém carregou sentimento por aquilo. Tipo um gacha-kuta, tá ligado? Tem sentimento com os objetos. Vou dar uma de rudo aqui. É muito pica isso. Cara, eu peguei livro de 87, eu peguei livro de 60, 65, enfim. Livros muito antigos que, cara, por exemplo, da Zíbia. Porra, hoje um livro da Zíbia custa 60 pila, lá tava por 5. E, cara, não tem esse carrego de histórias, essa emoção de você pegar um livro assim e falar, cara, uma pessoa leu esse livro, enfim, foi importante pra vida dela e ela quis repassar pra outra pessoa e aquele livro é tão foda pra ela que ela falou, pô, vou doar pra um sebo ou vou vender pra um sebo por um valor simbólico pra que esse conhecimento ou isso que eu estou lendo seja passado pra outra pessoa e que ela consiga, sabe, também viver isso, se for uma história, enfim. Isso é muito legal. É muito maneiro. É uma comunidade mesmo inteira.
Isso é muito mágico, sabe? É muito incrível, muito legal, muito bacana. Inclusive, quando eu tava vendo os livros da Zíbia e do Chico Xavier, apareceu um velhinho lá do nada, que ele tava vendo alguns DVDs de algum CD. Cara, não sei, o CD de vinil, vou falar de CD de vinil. Que ele tava vendo lá os CDs. Eu tava vendo, minha avó gosta do Roberto Carlos. Eu tava vendo alguns do Roberto Carlos e eu perguntei pra ele, não sei porquê, cara, qual que é qual que é o estilo de música que o senhor gosta? E ele começou a falar que gosta de músicas espanholas, de cantores espanhóis. Eu até citei o Júlio Iglesias, que eu vi... Meu Deus. Tá. Até citei o Júlio Iglesias. Pra acabar de aparecer uma notificação Roblox. Até citei o Júlio Iglesias. E, cara, ele começou a falar pra mim a história de vida dele, que ele gosta de músicas espanholas, porque ele acha interessante, que o pai dele era espanhol, a mãe dele italiana, eles estão aqui no Brasil, eles se conheceram na igreja da freguesia do Ó. Ele começou a falar, e eu, cara, eu trabalho em um lugar que tem muitos idosos. E ouvir as histórias deles de vida é muito emocionante, né? É muito legal. E ouvir aquele senhor, cara, pô, me deixou muito feliz, sabe? Ele tava contando a vida dele pra mim, pra alguém que ele nem conhecia. E foi tão interessante aquilo que me marcou. Tanto que um dos meus planos é ir. Eu moro em São Paulo. Um dos meus planos é ir nessa igreja da freguesia do Ó pra ver como que é. E ver por que os pais daquele senhor decidiram ir àquela igreja. Inclusive, como eu tava voltando pro assunto, enquanto eu tava vendo, peraí, só dando caralho, um reback. Eu levei não o CD de vinil, tá? Eu levei o CD mesmo, aquele que a gente põe no negócio. Um CD do Roberto Carlos, mas eu não levei o CD de vinil porque meus avós não tem uma vitrola. Voltando. Perdão pela pausa. Voltando. Aí, enquanto eu tava vendo os livros da Zíbia e do Chico Xavier, cara, apareceu um velhinho do nada. E esse senhorzinho, ele só passou assim, e eu senti a vontade de perguntar pra ele quais livros ele achava interessante da Zíbia e se ele podia me indicar algum. Aí ele olhou e falou, cara, os livros da Zíbia, qualquer um são bons. A Zíbia foi muito boa no que ela fez. Aí ele falou, pô, o mais famoso dela é o Violetas na Janela. É um livro maravilhoso, mas provavelmente como sua avó gosta da Zíbia, ela deve ter lido esse livro. Daí eu tava vendo algumas capas e assim, achei interessante o título do Espinhos do Tempo. Parece muito bom. E eu presenteei ela com esse. E como eu tava com a missão de presentear minha avó materna e paterna, a minha materna eu quis levar um livro do Chico Xavier. E do Chico, ele falou a mesma coisa pra mim. Pô, o Chico, cara, ele foi... Não vai existir ninguém igual o Chico. Ele foi um espiritista incrível. Os livros dele realmente são a par. Aí ele falou, cara, você escolhe. Aí eu escolhi lá um Lições de Sabedoria, que eu acho que é um livro que ele aglomera muitos dos ensinamentos de Chico. Minha avó gostou bastante. E no embalo da conversa, eu perguntei o que ele fazia da vida dele. Não sei porquê. E ele me falou que ele fazia palestras. Ele era palestrante, ele fazia palestras na Santa Casa, ele ia em prisões, e ele utilizava os livros espíritas como um meio de conversar com essas pessoas individualmente e conseguir clarear, iluminar o caminho delas e dar uma razão de viver pra elas. Eu achei aquilo muito foda e me indagou e me fez querer perguntar pra ele, como alguém que quero começar nesse mundo do espiritismo, começar a ler, entender um pouco mais sobre religião. Perguntei pra ele qual livro que ele indicaria pra começar, e ele falou, cara, o Livro dos Espíritos. Eu falei, caralho, muito foda. E tinha lá vendendo, não era uma edição que ele falou que ele não era a edição que ele gostava tanto, mas pra introduzir ele falou, mano, bem legal, esse livro é muito foda.
Se você quer entender sobre o espiritismo, você tem que começar sobre o Livro dos Espíritos. E ele é de um cara que é muito pica, cara. É do Allan Kardec. Então, pô, pegamos lá o livro e levamos pra casa. Aí eu falei pra ele, depois desse, qual que vem? Aí ele falou, cara, tem esse também, que é o Evangelho. Então, pô, se você leva o Livro dos Espíritos, é fundamental você levar o Evangelho, que também é do Allan Kardec. Enfim, acabou a saga do sebo. Inclusive, eu também comprei um livro de biologia pro meu irmão, que, pô, era da Saraiva o livro e tinha coisa pra cacete. Ele tem 9 anos e ele vai usar pro resto da vida dele aquele livro de biologia. Inclusive, até eu vou usar um pouquinho daquele livro, que tem muita coisa maneira. E foi 5 pila, cara, e ele é gigante. E em resumo foi isso, eu comprei 2 livros, eu comprei um livro da Zib, um livro do Chico. Deixa eu recapitular aqui. Tá, eu comprei Espinhos do Tempo, da Ziba Gasparetto, Lições de Vida, do Chico Xavier, o Evangelho, de Allan Kardec, o Livro do Espírito, de Allan Kardec, um CD do Roberto Carlos e... e o livro de biologia. Então são os 6 itens, cada um é R$5. Foi 30 pila, muito bem gasto. E feliz gastando, eu fiquei muito contente. E caso deixar aqui de recordação, o nome daquele cara que era o dono do sebo é Seu Manuel. Um cara muito gente fina. Inclusive ficava tocando umas músicas maneiras no radiozinho dele lá. Foi maneiro. Meu Deus, o que você quer falar? Eu esqueci. Mas enfim. Vai em sebos. É uma experiência muito maneira. Eu acho que para um primeiro episódio, ficou legal esse podcast. Tá bom? Esse foi o episódio piloto. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. A sua presença é... Nossa senhora, eu não tenho palavras para dizer o quão grato eu estou. Espero que você tenha gostado da minha companhia. Até uma próxima. Viva a sua vida como se não houvesse amanhã. E prazer, eu me chamo Kendi.